Senhor, as nossas certezas para a continuidade da nossa jornada contigo. Abençoa, Deus, por tua bondade, aqueles que também não puderam vir, que estão enfermos, que estão com dificuldades outras. Alcança-os, Deus, com a tua bondade, com a tua graça. Abençoa de modo especial, Senhor Deus, os que já estão online participando desse culto, os que ainda vão entrar online. Que a tua graça seja multiplicada sobre toda a tua igreja. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de te adorarmos, pelo privilégio de lermos juntos a tua palavra. Oramos, Pai, no nome santo do teu Filho, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, pode sentar, vamos ouvir o nosso prelúdio.
vemos para adorá-lo. E quero convidar o irmão para ler comigo, lermos juntos a palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, livro de Josué, 6º livro da Bíblia, nós vamos ler no capítulo 24, dos versos de 1 a 15. Livro de Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo 24, versos de 1 a 15. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. E como é importante relembrar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitarão juntamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Eu também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, e pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois do deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Abraão, filho de Beor, para que os abençoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei lesões adiante de vós, e os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos locais que não amaste. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais,
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto é extraordinariamente claro. Quando Deus vem a Josué e ordena que ele fale ao povo, e o texto ele é escrito na primeira pessoa, porque eu, Deus, o texto vem falando de tudo aquilo que ele fez. Neste verso ele diz: eu vos dei a terra que não trabalhastes, eu vos dei cidades prontas para habitar, que não edificaste, e habitais delas, e comeis das vinhas e dos olivais, que não plantaste. Todo o texto vai falando da graça, da bondade, da providência, dos recursos e de tudo que Deus fez. E aí, mediante tudo que o povo ouviu, Josué faz o pacto, dizendo: temei ao Senhor, sirva-o com sinceridade, lance fora os deuses estranhos, sirvam ao Senhor. Porém, é uma escolha. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham a quem vão servir. Se aos deuses que serviram vossos pais lá além do Jordão, os deuses dos amorreus em cuja terra estão habitando, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Faça a sua escolha. Cada dia, todos os dias, nós temos de fazer escolha. Se servirmos ao Senhor nosso Deus, se o fazemos com todo o nosso coração, se olhamos para a sua graça, para a sua bondade, para tudo que Ele já fez por nós, e se quando nós nos prontificamos a fazer a sua vontade, nós a fazemos com gratidão. Nós podemos escolher não servi-lo. Nós podemos escolher não entregar a Deus o nosso trabalho, o nosso melhor. Nós podemos escolher viver longe de Deus. Mas a escolha sempre traz resultados para a nossa vida. Que eu e você possamos a cada dia fazer a escolha certa. Deus a mim e a você abençoe. Vamos adorar ao Senhor Deus nesta hora. Vamos louvá-lo cantando um dos hinos mais cantados, não só por nós, mas cantados pelo povo de Deus em todo lugar. Quando declaramos que a nossa fé nós colocamos apenas na graça de Deus, no sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez por nós. Vamos adorar. Senhor,
a irmã Maria, Natália, Jacilene, a irmã Arinalva, Vera, a irmã Helena, irmão Ivaldo, esses irmãos todos estão online conosco. Que Deus possa abençoar você. Participe intensamente a cada momento do culto, participe até o final. Sempre gostamos de termos aqui, mas quando não nos podemos ter aqui, ter vocês online conosco é algo que nos inspira a mantermos a transmissão para abençoar a sua vida e para você estar integrado conosco. Nós estamos vivendo um bom ano de 2023, o nosso tema é: pela fé nós seremos mais do que vencedores ao longo deste ano. Queira Deus que nós entendamos que é pela fé que nós vamos seguir avante na nossa jornada, no nosso andar com Deus. É através da fé que nós acessamos a graça, a bondade divina e trazemos sobre nossa vida as bênçãos de Deus. Na manhã de hoje, nós pensamos sobre esse tema: pela fé, até aqui nos ajudou o Senhor. E agora, no culto daqui um pouquinho, esse é o tema da nossa reflexão. Escolha crer que Deus pode mudar a sua vida. São posturas que Deus quer de nós, são escolhas que nós temos de fazer, que abrem as portas para Deus então agir e abençoar a nossa existência. Na nossa sequência de leitura da palavra de Deus, hoje nós estamos no capítulo 8 de 1 Reis, lemos parte dele no culto da manhã. Creio que você leu o restante na sua casa. Esse momento da consagração do templo lá em Jerusalém e a oração de Salomão pedindo que Deus tivesse a sua mão sobre aquele lugar. Na sua oração, Salomão reconhece que Deus não vai habitar naquele templo, que Ele habita nos céus, mas que as mãos de Deus estivessem sobre aquele lugar, que os ouvidos de Deus estivessem atentos a todo clamor ali feito, e todo clamor feito interessado ou com os servos voltando o seu olhar para o templo em Jerusalém. Um grande marco na história do povo de Deus, mas um templo que durou só 34 anos, porque em 34 anos a nação se afastou de Deus, e os inimigos entraram e colocaram o templo de Salomão no chão. Que Deus nos ajude. Siga lendo a palavra de Deus, amanhã capítulo 9, depois 10. Quando chegarmos no próximo domingo, nós já estaremos no capítulo 15 de 1 Reis. Espero que a cada dia você possa pensar e deixar Deus falar ao seu coração aí através das Escrituras. É sempre para nós um desafio ler a palavra, mas é também um desafio orar. É um desafio retirarmos parte do nosso tempo para estarmos diante de Deus, falando com Deus. Mas nós precisamos vencer as nossas limitações, precisamos vencer a nós mesmos e entrarmos todos os dias no trono de Deus, e todos os dias abrir o coração, e todos os dias falar para a nossa vida, das nossas crises, da nossa necessidade, e de como cremos nele, que é soberano sobre todas as coisas. Interceda pela vida do teu irmão, interceda pela vida da igreja, interceda por sua família. Não deixe de exercer esse ministério extraordinário que é o da oração. Que Deus possa seguir abençoando sua vida. 11 de março está chegando, nós teremos o nosso bazar no dia de amanhã, no máximo terça-feira. A faixa vai estar colocada lá na frente para passar esta informação
informação. Esses cartazinhos que é feito pela Lu, você pode e deve replicar ele na sua rede social, de modo que a informação vai se transmitindo. Replica ele no seu Face, no seu Instagram, manda para o seu grupo que não pertence à igreja, porque de repente alguém vem e alguma coisa que é útil, ele sai daqui abençoado e a igreja é abençoada. Então depende muito do seu querer. Se você tem o que doar, seja o que for, está em boas condições, simplesmente apresente o que você tem. Se você não conseguir trazer, porque é alguma coisa muito grande, a gente tenta buscar. Sábado nós iremos buscar uma mesa de 1,80 m por 1 metro de vidro, linda, que foi doada para o bazar. De repente você trocou sua mesa, trocou sua geladeira, trocou sua TV, comprou a mais moderna, agora você não quer 50 polegadas, quer de 60, de 70, enfim, está lá, não te vai ser útil, doe. Se você não puder trazer, nós vamos buscar. Temos apenas de agendar isso, mas queremos que o bazar seja um marco aí para quem precisa, seja um momento feliz na vida da igreja. No próximo dia 17 de março, é uma sexta-feira, nós estaremos completando 44 anos de existência. 44 anos de história. 44 anos de alto e baixo, 44 anos de vitórias e conquista, de momentos difíceis, mas 44 anos sustentados por Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Então vamos em culto no dia 17, na sexta-feira, às 20 horas, agradecer a Deus a sua mão de bondade sobre nós ao longo desses 44 anos. Espero que você esteja aqui no dia 19 também, no culto da manhã, também no culto da noite. Nós estaremos agradecendo a Deus esses 44 anos de bênção sobre a vida desta igreja. As nossas trufas agora deixaram de ser produzidas para a construção. Fechamos o ciclo da construção. O balanço é que nesse tempo que nós falamos de trufas para construção, foram vendidas 1.212 trufas, ou seja, nós recebemos R$1.212 de oferta para a construção. Talvez você não tenha aí no seu bolso hoje R$1.212 para dar de oferta. Eu não tenho, mas comendo trufa, nós ofertamos R$1.212. Graças ao trabalho da Iracema, que também as produz para que a gente saboreie e tenhamos esse método aí de abençoar a vida da igreja. Agora nós vamos comprar trufa sim pro 20º encontro do GIFIC, 20º encontro de casados. Eu espero que você participe, eu espero que você compre, eu espero que você seja bênção, como sempre foi na realização dos encontros do GIFIC, ok? Lembro a você que as latinhas continua sendo também um canal de bênção. Encontrou, traga. Se encontrar uma, traga uma. Se encontrar 5, traga 5. Agora imagine que você encontra aqueles sacos com 20 latinhas. Encontra. Se você não trouxer, são 20 pecados. São 20 oportunidades de abençoar a igreja que você pode ter descartado. Então, fique atento, traga, carregue. Meu carro tem sacolinha, aí eu vejo, eu posso vou colocando, jogando tudo atrás do banco. É verdade que alguns irmãos, quando entram no banco de trás do meu carro, têm dificuldade para pisar no chão do carro, mas o objetivo é nobre. Então, vamos seguir aí colecionando essas latinhas. Tivemos no mês de fevereiro
Giovanni e Flávio completando 38 de casamento, tivemos Samuel e Adna completando 38 anos, começamos no mês de fevereiro com José Mateus completando 5 aninhos, depois Judite aniversariando, Carla, Tânia, Bom João Nogueira, Raimundo aniversariou no dia de ontem. Volto a destacar para você, a irmã Marilene há 2 semanas não veio aos nossos cultos porque ela não está bem na sua saúde. É importante estarmos orando por ela, é importante estarmos não só agradecendo a Deus o aniversário do Raimundo, como estarmos orando pela irmã Marilene aí na sua saúde. Rafaela também fez aniversário no dia de ontem, que bom. Eu gosto desse povo porque faz aniversário e não sai para os 12, dos 13. Com muita luta chegou aos 14 aninhos. Também tem a Amanda, agora essa semana completando aniversário. Que Deus possa seguir abençoando também sua vida. Vanessa, no próximo sábado, dia 4, também aniversariando. É sempre bom quando você entra aqui e vê tudo isso limpinho. Quando você entra e vê tudo isso limpo, tenha certeza que não é passe de mágica. É porque irmãos vieram aqui, ou na sexta, ou no sábado, lavaram tudo, limparam tudo, deixaram tudo pronto para chegarmos para o nosso culto de louvor. O culto de serviço eles prestam durante a semana. Quer sejam esses irmãos da limpeza, quer seja os da construção, quer seja aquele que toma providência na compra daquilo que a igreja precisa. São diversos os cultos de serviço que ao longo da semana nós prestamos ao Senhor nosso Deus. Nesta próxima terça-feira, às 15 horas, ele terá sua reunião. Venha orar, venha ter esse tempo de comunhão, de alegria, de união. Deus seja com a sua vida. Hoje nós estamos orando pela irmã Helena, orando por sua família, seu esposo, sua filha. Amanhã nós vamos orar pelo irmão João, irmão Cleusa. Terça-feira, Valdinei, que estava no culto desta manhã, e a gente segue orando por suas lutas. Quarta-feira é Felipe e Débora. Disse aos irmãos pela manhã, depois de 15 anos de trabalhar na empresa, a empresa muda a sua direção e o Felipe foi dispensado. Então ele é o mais novo desempregado, mas com possibilidades de se encaixar em outra empresa nos próximos dias. Então, ore por ele, ore pelas suas decisões, ore por suas escolhas, e que Deus possa seguir abençoando ele e a Débora. Samuel e Adna será o alvo na quinta-feira, Paulo na sexta-feira, a irmã Helena, que está online conosco, no próximo sábado, toda a igreja, todo dia, estará orando por sua vida, irmã Helena. Que Deus abençoe muito sua vida. E no próximo domingo, Madalena e Sérgio. Marta, que chegou hoje lá na terrinha, Marta Girê, e também Miquéias. Sejam bem-vindos, os estrangeiros, os viajantes, sejam bem-vindos. Deus vai tirar da cabeça do Jeremias a ideia de botar para lá, vai deixar ele aqui mais uns 10 anos de vida, mas eles trazem boas notícias por parte da Madá e do Sérgio. Vida tranquila, vida equilibrada, trabalhando, levando a vida, porém precisamos orar por eles, precisamos orar por algo muito importante na vida deles, que é o filho, que é o Wagner, que é parte nossa também. Precisamos ser
por Madalena, por Sérgio, orar por Wagner e orar por sua família. Que Deus possa ser com você, comigo, conosco, que nós possamos seguir a nossa jornada, servindo sempre e entregando sempre ao Senhor Deus o nosso melhor. Vamos adorá-lo, vamos nos colocar em pé, vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar ao Senhor nosso Deus. Boa noite, irmãos. Nesse momento iremos cantar. Vem, esta é a hora.
lares e você. Sabemos da sua luta, a enfermidade do céu, sua luta com sua mãe. Que Deus possa seguir abençoando a sua vida. Lucas 1, verso 37. Você sabe de cor, porque para Deus nada é impossível. Absolutamente nada é impossível para Deus. É importante quando nós vamos orar que nós possamos dizer a Ele: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor nada é impossível. Então nós deixamos as nossas necessidades, os nossos desejos diante de Deus. Não sabemos se Ele vai atender ao nosso clamor ou não, vai resolver da forma que queremos ou não. Mas nós sabemos que Deus pode, e para Ele não há impossível. É nessa certeza que nós vamos orar. Convido você a vir à frente, como fazemos sempre. Você que está online, também ore conosco nesta hora. Vamos deixar a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor Deus. Vamos orar. Deus Santo, estamos na tua casa a te adorar, a prestar-te culto, cantando hinos para a tua glória, lendo a tua palavra, que é instrução para a nossa alma, e queremos a cada momento do culto ser alcançado pelo Senhor, ser alcançado pela ação do teu Espírito, colocando em nós aquilo que nós precisamos aprender, lembrando-nos daquilo que o Senhor quer que nós relembremos. Revigora, Senhor, a nossa confiança em Ti. Sabemos, Deus, que para Ti nada é impossível. Por isso, nós deixamos, Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos a Tua proteção, deixamos a nossa saúde, nós carecemos da Tua mão sobre nós. Nós deixamos, Deus, o nosso trabalho, que o Senhor possa conduzir-nos no dia a dia e ter a Tua bênção sobre as nossas atividades. Queremos, ó Deus, te pedir pelas nossas famílias, Senhor, por nossas esposas, por nossos esposos, por nossos filhos, que a Tua graça alcance cada um na sua necessidade. Deixamos, Deus, nas Tuas mãos a Tua igreja. Estamos chegando a 44 anos no Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua mão. É o Senhor que nos tem sustentado. É pela fé em Ti que nós temos avançado, seguindo em frente, testemunhando da Tua graça. Então, ó Deus, dá-nos de Ti a cada dia, a cada instante, pois somos carentes da Tua presença, da Tua graça sobre cada um de nós. Nós te agradecemos tudo, Deus. Deixamos nas Tuas mãos os que estão enfermos de modo em especial. Recupera, Deus, o Rodrigo nesse momento transitório. Abençoa a vida do pai da Tânia com a Tua graça. Senhor Deus, com outros servos Teus que enfrentam enfermidades. Sei com a vida do céu sobre esse seu tratamento médico. Abençoa a mãe da Chile. Ó Deus, sei com cada um que carece de Ti. Nós somos gratos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir adorando ao nosso Deus. Teus olhos. Teus olhos verão que
Amém. Nós vamos ler o texto da nossa meditação. Lembrando os irmãos que hoje está conosco Marta, Jeremias, Miquel, mas a irmã Marinalva ainda está lá passeando por aqueles recantos, então segurando pela vida dela, para que no momento oportuno ela retome. Ok? 2 Reis, capítulo 7, versos de 1 a 20, como nós fazemos sempre, vamos fazer a leitura dele alternadamente. 2 Reis 7, versos de 1 a 20. Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém o Senhor, em cuja mão o preço estava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso. E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém isso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios, e chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou para nós os reis dos hebreus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial onde estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram nos esconder. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfumados estamos, pelo que saíram do arraial, e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois,
israelitas que já pereceram, e enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou como mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupa, de aviamentos, e os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por ciclo, e 2 medidas de cevada por ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, faça este tempo, haverá 2 medidas de cevada por ciclo, e uma medida de farinha por ciclo à hora de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que os verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Escolha crer que Deus pode mudar tudo na sua vida. Escolha crer que Deus pode mudar tudo na sua vida. Irmão que pode, deseja, ajoelhados, nós vamos orar então ao Senhor nosso Deus nesse instante. Pai Santo, na tua casa, estamos te adorando, te prestando culto, agradecendo todos os teus cuidados para conosco. E nesse momento, Deus, que juntos nós lemos a tua palavra, nós queremos juntos entender a tua orientação, nós queremos juntos sermos tocados pelo Senhor, nós queremos juntos sermos renovados da nossa fé e da nossa confiança em Ti. Fala, Senhor, conosco nesta hora, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Deus Santo, nós queremos também nesta hora te pedir pela irmã Marilene, por esses dias difíceis na sua saúde, que a Tua mão de misericórdia seja sobre ela, que os médicos conduzam os exames, que os medicamentos provoquem os resultados necessários, que a Tua serva passe por essa enfermidade e possa continuar aqui nesse lugar, te louvando, te adorando, te servindo. Seja com cada um de nós, fala o nosso coração. Te pedimos orando no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Escolha crer que Deus pode mudar tudo na sua vida. Temos sempre a oportunidade de escolhermos, acreditarmos que não há impossível para Deus. Escolhemos acreditar que Deus pode fazer o possível para abençoar a nossa vida, ou escolhermos não acreditar que o impossível pode se tornar possível, ou escolhermos não acreditar que Deus pode fazer o possível
diante dos nossos olhos e, consequentemente, fracassamos. Fracassar ou ter um bom resultado é fruto da nossa escolha. Escolhemos crer em Deus ou não crer em Deus? Crer que Deus pode agir ou não crer que Deus pode agir? Crer que Deus pode mudar tudo ou que Deus não mudará nada? A cada dia nós temos novas escolhas diante de nós. Escolha sempre Deus. Escolha sempre crer naquele que pode todas as coisas. O texto nos traz um momento difícil para os samaritanos. A cidade estava completamente cercada, muita fome dentro daquela cidade, não sabiam o que fazer naquele momento dos fatos, tinham chegado ao limite, não tinha dentro da cidade nenhum tipo de alimentação, nada que poderiam usar para saciar as suas necessidades de alimento para a sobrevivência. Tinham chegado ao limite, e sempre que nós chegamos ao limite é um grande momento, porque sempre que nós chegamos ao limite, Deus então se manifesta na nossa vida. O verso 1 nós lemos assim: então disse Eliseu, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase neste mesmo horário, vai haver uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A promessa estava feita por Deus. Em menos de 24 horas, à porta daquela cidade haveria abundância de alimentação para eles buscarem e saciarem as suas necessidades. Em menos de 24 horas, tudo estaria resolvido. A hora agora era de crer e de aguardar Deus agir. Se nada podiam fazer, agora não era hora de tentar fazer qualquer coisa, porque havia uma promessa que em menos de 24 horas haveria alimentação abundante à porta daquela cidade. A hora era de crer, a hora era de aguardar, a hora era de contemplar a ação de Deus. Um dos conselheiros do rei escolheu não crer. Era um dos homens que tinha a responsabilidade de aconselhar o rei corretamente para ele tomar as melhores decisões. E um dos conselheiros do rei escolheu não crer. Para ele, Deus não teria como fazer isso acontecer. Deus disse que faria, Deus mandou a mensagem que iria fazer, mas não tinha como Deus fazer isso acontecer. Para esse homem era um blefe de Deus e não uma possibilidade real, não um fato concreto de toda a cidade
dias, só para o primeiro dia, cada um iria comer pelo menos 1 quilo de alimento. Só no primeiro dia seria mais de 100 a 1000 quilos de alimento. E ele não quer, não diz onde isso poderia surgir, da onde viria tanta comida, mesmo que Deus abrisse janelas no céu. Lá no céu não tem um estoque tão grande de alimentos. Escolha crer que Deus pode mudar tudo na sua vida. Diante de qualquer fato, de qualquer circunstância, diante da mensagem da palavra de Deus, nós temos de tomar decisões, nós temos de fazer escolha. Escolha crer sempre. Escolha crer que Deus pode mudar tudo na nossa vida. Escolha crer que Deus pode abrir janelas no céu. Escolha crer que Deus pode fazer surgir do nada aquilo que nós precisamos. Escolha crer que Deus sabe aonde está o que nós precisamos. E Deus sabia que estava tão perto daquilo que o povo precisava. Estava lá na porta da cidade, só que eles não tinham acesso. Escolha crer. Você não precisa entender como é que vai ser, como é que Deus vai agir, como é que Deus vai fazer. Diga simplesmente: Senhor, eu não sei o que vai ser, mas se tu falaste, eu creio que vai acontecer. Nós temos sempre a oportunidade de escolher. Logo depois desse momento, 4 leprosos também precisaram fazer suas escolhas, porque a cada dia eu preciso fazer as minhas escolhas e você precisa fazer as suas escolhas. Esses 4 leprosos precisaram fazer a sua escolha. E o texto diz então que eles conversaram entre si e disseram uns aos outros: para que é que nós estaremos aqui até morrermos? Por que vamos ficar aqui aguardando a morte? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e vamos morrer lá, é uma opção não interessante para nós. Nós não devemos ficar aqui, mas entrar na cidade é um risco desnecessário, porque mesmo que a gente entre, mesmo que o povo de Samaria não queira nos matar porque somos leprosos, o que ganharíamos se eles nos receberem na cidade? Nada, porque eles não têm comida lá tanto quanto nós temos. Esta é uma escolha inadequada para nós. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Mais um dia, mais uma semana e nós vamos morrer. Vamos, pois, agora, esta é a nossa terceira opção, vamos entrar no arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Mas se eles resolverem nos matar, tudo bem, nós somente morreremos. Mas se não morrermos, nós temos a possibilidade de ter então comida. E levantaram ao crepúsculo. O texto passa a ideia que eles estão conversando no final do dia, tomam uma decisão e dizem: ao levantarmos, e levantaremos bem cedo, ao levantarmos, nós vamos colocar em prática a nossa decisão. E quando eles levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando na entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém.
enquanto eles faziam escolhas, Deus agia. A mensagem vai para toda a cidade. A mensagem não chega ao ouvido dos leprosos que estão do lado de fora da cidade, mas os leprosos estão em uma situação que precisam fazer escolhas. Os leprosos escolhem entrar no arraial do Sírio, enquanto a cidade está degustando a mensagem de que haveria alimento. Os leprosos estão tomando a decisão de entrar no arraial. Enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está agindo. Os versos 6 e 7 diz assim: o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, que são os maiores exércitos que há, e eles vieram contra nós. Por isso se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos no arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Deixaram tudo e fugiram para salvar a sua vida. E no meio do caminho eles vão deixando as coisas, vão deixando aquilo que levaram. Era um texto, eles queriam salvar a vida, foram deixando tudo pelo caminho, foram ficando marca da passagem por onde eles fugiram. Dentro de Samaria havia um completo silêncio. Ninguém escutou o ruído, ninguém escutou os trovões, ninguém viveu aquela crise de pavor, ninguém escutou o alarido no arraial dos sírios se levantando e fugindo. Enquanto a paz dentro de Samaria, no meio das necessidades, para que tivessem uma noite tranquila, há um alarido no arraial dos sírios. Estão muito perto, mas Deus impede que tudo aquilo que está acontecendo interrompa o descanso dos samaritanos, que então descansaram na providência de Deus. Dentro de Samaria, completo silêncio. Ninguém escutava nada, ninguém viu nada, mas Deus estava agindo tão perto deles. Olha que extraordinário. Ninguém escutou nada, ninguém viu nada, mas Deus estava agindo perto, tão perto deles. Há momentos assim na nossa vida, nós precisamos de Deus. Deus está agindo, mas nós não estamos escutando, nós não estamos vendo nada. E daí? Nós temos a escolha. A escolha é crer que Deus está agindo, mesmo que nós não cheguemos a ver, mesmo que nós não percebamos, Deus está agindo. Ninguém escutava nada, ninguém via nada, mas Deus estava agindo ali tão perto deles. Um imenso barulho no arraial dos sírios, silêncio total em Samaria, mas Deus estava agindo. Verso 8 e 9: chegando pois esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram ali prata, ouro, roupas, foram, esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, dali também pegaram alguma coisa e esconderam. E aí eles caem em si e disseram: este dia é dia de boas novas, e nós estamos calados, não podemos permanecer calados. Vamos e anunciemos a casa do rei. Os leprosos felizes deram as boas novas ao rei.
quando saíram para verificar, constataram que havia abundância de comida na porta da cidade. Todos comeram e se alegraram na providência de Deus. Só não comeu o conselheiro do rei, que não acreditou que Deus poderia fazer o impossível em 24 horas diante de todos. Todos comeram, menos o conselheiro. Os que escolheram crer e esperar comeram. O que escolheu não crer não comeu. Os versos 19 e 20 dizem: aquele Senhor que respondeu ao homem que Deus acusado ele e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, não poderia isso suceder. E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Quando a notícia chega da abundância de alimentação, o povo sai e ele está lá de boca aberta. O povo o atropela e ele morre, e parece uma morte normal, mas é a morte da incredulidade. Aparentemente, coincidência a sua morte, mas era a morte da incredulidade. Escolha crer que Deus pode mudar tudo na sua vida. Nós podemos escolher crer e podemos escolher não crer. A escolha é sempre nossa. Não importa o tamanho das dificuldades que nós podemos estar enfrentando. Não importa o tamanho das nossas necessidades. Não importa o tamanho das nossas dívidas. Não importa o tamanho dos nossos sonhos. Não importa o tamanho das nossas enfermidades. O certo é escolher acreditar que não há impossível para Deus. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa transformar. Não há nenhuma realidade que Deus não possa desfazer e construir uma outra para o nosso viver. Escolha acreditar que Deus pode fazer o impossível para abençoar a nossa vida. Ou escolhemos não acreditar que o impossível pode se tornar possível. Ou escolhemos não acreditar que Deus pode fazer o impossível diante dos nossos olhos. O que Deus pode fazer o impossível diante dos nossos olhos é fato. E se escolhermos não crer, fracassamos. Fracassar ou ter bons resultados é fruto da nossa escolha. A cada dia nós temos novas escolhas diante de nós. Então escolha Deus, então escolha crer. Há um relato bíblico que reiteradas vezes eu penso sobre ele. É o texto do capítulo 4 de 2 Reis, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. O texto diz que uma mulher dos filhos dos profetas perdeu seu marido. Ela tinha uma grande dívida e ela vai a Eliseu e diz: teu servo temia ao Senhor, e veio o credor lá levar meus filhos para serem servos. E o profeta lhe pergunta: o que ele fazer? Diz-lhe o que ele tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado em todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, coloca azeite em todas aquelas
vasilhas, põe a parte aqui estiver cheia, partiu o pois, fechou a porta sobre si e seus filhos, depois de recolher todas as vasilhas possíveis, ela então as enchia, e em um determinado momento ela pede mais uma e não há, então o azeite para de jorrar. Ela vem ao homem de Deus e diz: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem o resto. Este servo de Deus, marido desta mulher, talvez pensasse que iria resolver esta situação sozinho. Há momentos assim, nós nos sentimos tão bambambam e queremos mostrar a nossa masculinidade, que vamos resolver. Vou trabalhar, vou ganhar, vou pagar, vou fazer. Ou talvez ele pensasse que Deus tinha tantas coisas importantes para resolver, que ele não iria incomodar Deus com a sua necessidade. Só que ele morreu, e o problema ficou, e o problema precisava ser resolvido. E como é comum, talvez sua esposa pensasse diferente. É tão comum estarmos tão próximos, estarmos tão juntos e pensarmos tão diferente. Talvez sua esposa pensasse diferente. Talvez ela pensasse: não sei como resolver isso, mas eu creio que Deus pode resolver. E assim que ele morre, que é sepultado, ela parte em direção ao profeta para relatar ao profeta como relatando a Deus: esta é a minha situação. E aí ela recebe toda a orientação. Ela colocou sua necessidade e sua fé em Deus. Tudo se resolveu. O milagre aconteceu dentro da sua casa, porque há a hora de agir, há a hora de ficar esperando. Se os leprosos dissessem: Deus nos conhece, sabe que somos leprosos, sabe que estamos com fome, vamos ficar aqui, alguma coisa vai acontecer. Não se mexe não, meu irmão, você vai ver. Ou se essa mulher dissesse: vou seguir a orientação do meu marido, não vou enfrentar a situação, não vou pegar essa briga comigo. Deus sabe que eu amo meus filhos, Deus vai criar uma forma disso se resolver. A vida não são dos que vivem a contemplá-la, a vida são dos que analisam as situações e tomam iniciativas, que escolhem a melhor opção. A vida são dos que escolhem crer na ação de Deus. A vida é daqueles que resolvem colocar sua vida e buscar a ajuda miraculosa de Deus quando as suas dificuldades estão acima das suas forças. Tudo se resolveu. O milagre aconteceu dentro da sua casa. Nós temos de fazer escolhas. Escolher crer sempre é a opção que Deus pode mudar tudo na nossa vida. Então, escolha Deus. Escolha colocar nele toda a sua fé.
pé, nós vamos orar. Ajuda-nos, Deus, a que toda a incredulidade que é em nós se vá, que as nossas escolhas sempre para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Deus, a fazer as escolhas certas, de colocar nossa vida nas Tuas mãos, de acreditar que na Tua bondade o Senhor se preocupa conosco e que o Senhor vai agir na nossa vida. Fortalece, Deus, por Tua bondade, a nossa fé. Nós Te agradecemos, Deus, por Teu cuidado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu restante de noite. Deus abençoe o seu descanso. Descanse nas mãos de Deus. Terça-feira temos MCM. No final de semana temos um culto de serviço, de preparação da igreja. O Samuel vai prestar o seu culto rotineiro de serviço aqui nesse lugar durante a semana. E no próximo domingo nós estaremos aqui pela manhã e à noite para adorar, para agradecer, para pedir que Deus continue tratando a nossa vida. Vamos adorar e ao terminar de cantarmos esse cântico, o adorando, nós os assentaremos, nós iremos orar e vamos seguir para os nossos lares. Deus abençoe você que esteve online conosco até este instante. Descanse também nas mãos de Deus. Coloque tudo